fazendo aquilo que Deus falou com aquele homem de Deus. Amém, Senhor. Quando ele obedeceu essa direção de Deus, o avivamento começou. Deus dá uma direção, mas Deus só dá a direção para aquele que está diante da presença dele. Para aquele que está gastando tempo na presença dele. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Mesmo que o mensageiro esteja preparando o povo de Deus, está preparando o povo de Deus para essa visitação, este avivamento ele vem sempre de repente, de uma hora para outra. Amém, Jesus. Eu creio, Pai. Aleluia. Deus não anuncia o dia que vai acontecer. Verdade. De repente, outra citação aqui, no dia do ano novo de 1739, o Espírito Santo caiu sobre John e Charles Wesley, Amém, Jesus. começando o avivamento naquela época chamado o avivamento wesleyano. Amém, Jesus. E Deus tem um avivamento para esses dias do fim que estão precedendo a volta do Senhor. Antes do Senhor vir nos buscar no arrebatamento, Ele vai avivar a igreja. Amém, Jesus. Ele vai avivar a igreja. E Deus, hoje eu fiquei tão contente com essa palavra, porque o Senhor me falou o que dizer para a igreja, dizendo que esse era um dia especial, Eu creio. que nós vamos entrar numa nova situação de busca de Deus, que a palavra que vai ser pregada hoje vai nos dar um incentivo e o Espírito Santo vai falar no nosso coração que nós estivermos na nossa casa a partir de uma nova atitude que Deus quer que nós tenhamos de uma hora para outra. O avivamento vai começar no nosso interior e de uma hora para outra você vai deixar de fazer coisas que antes você gostava de fazer e você vai ter vontade só de fazer aquilo que Deus está colocando no seu coração. Você vai ver uma mudança sobrenatural no seu interior que você só vai querer fazer aquilo. Você só vai querer fazer, você só vai querer buscar a presença dele e para você não vai ser cansativo. Você vai se colocar diante do Senhor, porque o próprio Senhor vai estar lhe chamando. Maravilhoso é o teu nome, Senhor. Então aqui numa outra citação diz assim, ó. De repente, no dia 9 de abril de 1909, o Espírito Santo desceu numa pequena reunião de oração. Oh, glórias, aleluia. Bem parecido com aquilo que nós estamos aqui numa pequena reunião, porque não está cheio de pessoas. Faça isso, Senhor, em nosso O Espírito Santo desceu numa pequena reunião de oração na rua Bonnie Brae, número 214, em Los Angeles, Estados Unidos. Jesus, aleluia. E o avivamento da rua Azusa começou. Oh, glórias ao teu nome, Jesus, aleluia. Então, irmãos, Santo de é o teu repente, nome, o Senhor. que Deus colocou no meu coração? O avivamento não vem porque nós o merecemos, mas sim porque precisamos dele. Verdade, Senhor. Não porque somos santos, mas sim para nos santificar, para nos separar para Ele, para nos aproximar dele, para que a gente comece a buscar a Deus, a sua face diariamente. Maravilhoso é o teu nome, Jesus, aleluia. Ele vem para refinar e preparar a sua noiva, a sua igreja. Glórias ao teu nome, Senhor. Se perseverarmos, irmãos, em buscar ao Senhor, nos consagrarmos, Ele virá. Santo, santo é o teu nome. Como a Jesus, gente aleluia. falou antes, né? De repente, virá o Senhor ao seu templo. Glórias a quem ao teu buscais. nome, é verdade, Senhor. E nós não Aleluia. podemos nos surpreender isso, porque nós estamos justamente buscando o Senhor. É verdade, ó Deus. Só que daí no avivamento ele vai vir de uma forma como ele nunca veio antes. Maravilhoso é o teu Foi nome, isso que Deus Senhor. colocou no meu coração. Eu creio, E vai Jesus. ser, aleluia. para nós que amamos o Senhor, vai ser um motivo de grande alegria. Amém, Porque Senhor. Deus, Ele vai ser intenso na nossa vida. Eu O creio, Senhor vai ser Jesus, intenso. aleluia. Ele vai encher a nós que estamos buscando a vida dele. E aquelas pessoas que estão um pouco assim, sonolentas espiritualmente, ou até mesmo pela idade, também vão ser avivadas. Santo é o teu nome, Vão Jesus, sentir no seu corpo aleluia. físico vitalidade. Vão sentir uma saúde que não é normal da idade delas. Maravilhoso é o teu O nome, Espírito Senhor. Santo vai encher a vida delas e vai restituir a própria saúde e o vigor físico. O Rei da Amém. Glória, Rei Eterno. Aleluia. Agora vamos ver um outro versículo que diz aqui. Maravilhoso Abrir é as o teu nossas nome, Bíblias em Senhor. 2 Crônicas 7,14. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu já vou, Santo, santo é o teu eu já nome, vou Senhor. Aleluia. ler, você pode procurar com calma. Mas ali o Senhor está falando daquilo que Ele quer que a gente faça. Glórias ao teu nome, Senhor. Porque os sinais dos tempos do arrebatamento, irmãos, não é só aqueles rumores de guerra e todos aqueles outros sinais de pestes, de mortandade, Verdade, Deus. Aleluia. da ciência se multiplicando, do amor esfriando. Não é só aqueles, mas também o avivamento da igreja. Verdade, Senhor. Aleluia. O Senhor vai vir buscar uma noiva preparada. E Ele vai refinar e vai preparar essa noiva através da operação do Espírito Santo. O Através Rei da desse Glória, avivamento. aleluia. E esse avivamento, o que mais me alegrou quando Deus falou no meu coração, é que esse avivamento vai ser escrito. E vai ser escrito o nome das pessoas que estão aqui O nesse Rei da lugar. Glória, E que aleluia, vai ser Jesus. conhecido como o avivamento da Sanga Funda. Eu creio, E que Jesus. vai ser Aleluia.
perpetuar por todo o ministério dos Gideões missionários, Shangri-La e demais lugares que Amém, vão ser Jesus, abertos aleluia. Eu creio em Jesus, aleluia. pelo pastor Joel, em nome de Jesus. Verdade, Senhor. Rei da Segunda glória. Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, maravilhoso Deus, maravilhoso. E o 15 também. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer É o teu lugar, Senhor. Aleluia. neste lugar. Tu és maravilhoso, Irmãos, Senhor. Aleluia. A gente escuta falar que Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, Pai. o reino de Deus e as coisas espirituais nós recebemos de graça pelo Senhor através da obra de Cristo na cruz do Verdade, Calvário. Deus. Amém, Jesus. Mas isso é verdade, e também é verdade que aqueles que alcançam as coisas espirituais também se alcançam com esforço. Amém, Jesus. Aleluia. É isso que eu queria que vocês gravassem no coração de vocês. Amém. O esforço de estar na presença do Senhor, Maravilhoso. de clamar a Deus com todas as suas forças. Santo Se é o você teu tiver nome, Senhor. procurando alguma coisa, buscando alguma coisa, orando a Deus por alguma coisa, e você ali não se dedicar, ali você não colocar a sua concentração e a sua atenção, isso não vai chamar a atenção de Deus. É necessário que aquele que deseja algo de Deus mostre para Deus que quer muito aquilo. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou dar aquilo que vocês pedem, mas eu quero que vocês desejem demais aquilo. Eu não vou dar alguma coisa que vocês vão colocar ao lado como outras, como se fosse mais uma. Se vocês querem ser cheios do meu Espírito Santo, vocês têm que mostrar que vocês querem o meu Espírito Santo mais do que tudo. Deus, E que não tem mais nada que está dividindo o lugar dele no coração de vocês. Obrigado, Jesus. Então, irmãos, Ele vai nos encher com o seu Santo Espírito. E nós, de forma fervorosa, nós vamos clamar: Senhor, me enche com o teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor. Porque eu te amo, Espírito Santo. Porque tu, Espírito Santo, a tua presença, Deus, é melhor do que tudo. Santo é o teu E somente nome, assim, com esse querer, com esse desejo forte, é que o Senhor vai se deixar achar. E assim o Senhor vai nos encher. O Senhor, Ele quer ser achado. Ele quer que a gente busque Ele. Maravilhoso é o E teu o Senhor, nome, Ele quer que a Jesus. gente busque Ele demais. Não adianta, irmãos, entrar dentro do quarto. É importante tu entrar dentro do quarto e tu orar 10 minutos, se antes tu orava só 2 minutos. Mas Deus não quer só que tu entre 2 minutos lá, tu não vai pegar e sentir a presença de Deus como Ele quer que tu sinta a presença dele. Amém, Jesus. Aleluia. Ele quer que tu entre dentro daquele lugar com o desejo de ficar lá até sentir a presença dele. Amém, Senhor. Aleluia. Ele quer que tu procure Ele até achar. Glórias ao teu nome, Senhor. Ele não quer que tu Amém, entre Jesus. lá apenas por uma questão de consciência, dizer: hoje eu vou sair agora porque eu já busquei a Deus por 15 minutos. Oh, Jesus, é verdade. Se você agir dessa forma, você não vai sentir a Deus da forma como Ele quer. E Ele não vai se deixar, porque Ele só quer se deixar achar por aqueles que querem muito Ele. Amém, Jesus. Aleluia. Você pode ter um pouco da presença de Deus na sua vida, mas existem homens que experimentaram a plenitude da presença de Deus. Amém, E Jesus. se você quer a Aleluia. plenitude da presença de Deus, você tem que entrar ali sem pressa e dizer: Senhor, eu estou aqui, Pai, porque eu vim te buscar, Pai. Deixa com que eu sinta que tu está sentando aqui ao meu Amém, lado, Pai. Senhor. Eu Obrigado, vim aqui para te Jesus. buscar, Pai. O meu celular, Senhor, eu já desliguei e eu não tenho nenhum outro compromisso. E não há nenhuma outra coisa neste dia que está concorrendo com a tua presença, Pai. Santo é o teu nome, Não há nada que eu queira fazer daqui a meia hora, Pai. Eu estou aqui, Senhor, para te receber, Pai, porque eu quero te sentir. Obrigado, Porque na Jesus. verdade o que eu Aleluia. mais amo é andar contigo, Senhor. Assim como diz na tua palavra, Pai, que Enoque andava contigo, Pai. Eu quero que possa ser escrito na minha vida. Ou então nem precisa ser escrito, mas eu também quero, Senhor, andar contigo. Eu quero que tu, Senhor, que os teus anjos saibam que o Augusto andava com Deus, que o Everaldo andava com Deus, que o Joel andava com Deus. Que lá, entre aqueles que estão contigo, Senhor, eles possam comentar: ah, tu viu lá o pastor Joel, aquele homem anda com Deus. Muito obrigado, Senhor. É verdade, Amém, Deus. Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. E uma outra palavra, irmãos, a respeito, que está aqui em 1 Coríntios 1, versículo, capítulo 1. Vamos abrir ali, irmãos. Maravilhoso. Já conheci essas histórias a respeito de, no passado, de várias situações nos tempos passados, em que Deus levantou avivamentos ao longo da história da igreja.
Avivamentos que hoje em dia no mundo cristão, e até em livros cristãos, foram famosos. Vilarejos, pastor, e lugares, cidades, em que Deus tomou aquela cidade de um jeito, e que o homem de Deus se consagrou de um jeito, em que a presença de Deus descia naqueles lugares e ficava dentro daqueles templos por vários dias. E que as pessoas, ao chegar naqueles lugares, ao entrar naquela porta, sem palavra alguma, elas caíam para dentro. Elas entravam e caíam no chão pela presença do Senhor. Maravilha, Senhor. E ficavam por várias horas ali se arrependendo e chorando, sem pregador nenhum, porque a presença do Senhor lá, ela era palpável. E Deus não deixava chegar homem nenhum no púlpito. Tem relatos de que Deus deu ordem para que homem nenhum se aproximasse, e que naquela época um homem tentou ocupar o púlpito e foi jogado para longe, e aquele púlpito se partiu. Que maravilha, Senhor. Porque a presença do Senhor estava naquele lugar, e a presença do Senhor, ela era densa, ela era palpável, e ela durava naquele lugar por 7, por 10, por 15 dias, porque Deus começou um avivamento. Tem um relato de um homem que eu quero contar essa história desse homem de Deus, que ele tinha um cunhado que não se dava com ele. Quando Deus começou a fazer o avivamento naquela cidade, aquele cunhado ligou para ele e disse assim: "E aí, pastor, como é que estão as coisas aí?" Ele disse: "Não, tudo bem, tudo na paz." Ele disse: "Pastor, eu vou pegar um avião aqui, vou pegar um ônibus, não me lembro isso, o detalhe do transporte dele, e vou até aí, vou ir visitar a igreja de vocês." Amém, Jesus, o homem que não queria saber de Deus. Santo é o teu nome, Jesus. E ele não ligou para falar nada para aquele homem, porque aquele homem já conhecia a palavra há muitos anos e não queria saber da palavra. Mas naquele lugar, a presença de Deus estava naquele lugar. Que maravilha, aquele homem de Deus desligou o telefone e estranhou aquilo. Mas ele não estava mais estranhando nada, porque a presença de Deus já tinha surpreendido ele com tudo que estava acontecendo naquele ministério dentro daquela igreja. E ele relata que quando aquele cunhado dele chegou, ele foi na porta do templo para receber aquele cunhado dele. Quando ele chegou na porta do templo e que o cunhado dele botou o primeiro pé para dentro da igreja, ele não conseguiu nem dar as boas-vindas, que o cunhado dele caiu para dentro da igreja pela presença de Deus. Então, irmãos, Deus quer fazer um avivamento poderoso no nosso meio. Um avivamento tal, com a presença dele tão forte, que o povo de Deus e aqueles que estão sofrendo, eles vão ser guiados pelo Espírito Santo e simplesmente eles vão entrar para dentro do templo de Deus, eles vão entrar para dentro da igreja sem que ninguém convide, sem palavra nenhuma lá dentro. O Espírito Santo vai convencer eles do pecado, do juízo e da justiça, e aquelas pessoas vão se entregar ao Senhor Jesus e vão se arrepender dos seus pecados e vão firmar uma aliança com o Senhor Jesus. E Deus está nos levantando nesse culto, nesse dia 7 de maio, como o primeiro culto desse projeto que Deus tem de avivamento, que vai começar aqui por Sangafunda. Que o Senhor vai encher este lugar, vai encher este lugar, ou o lugar próximo que está sendo construído. Deus vai encher esse lugar e vai trazer as pessoas de todos os lugares. As pessoas vão sair, mesmo aquelas que não sabem este endereço, elas vão sair caminhando e vão acabar subindo essa lomba, ou pelo outro lado, elas vão entrar na casa de Deus, porque nós vamos estar vivendo o tempo no fim, e o Senhor vai trazer elas lá para dentro da casa delas, porque o próprio Senhor vai estar lá dentro esperando elas para curar o coração ferido dela, para libertar o cativo do diabo, para curar os enfermos, para dar paz aos corações e para dar salvação àqueles que estão perdidos. O Senhor vai trazer as pessoas que estão sofrendo sem que ninguém convide. Eles vão entrar lá, porque o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus vai estar esperando elas para poder colocar paz no coração delas, para poder curar elas de todos os traumas, de todo o sofrimento, e assim Ele vai preparar uma igreja poderosa, que vai operar como na época de Atos dos Apóstolos, onde os enfermos realmente vão ser curados, onde os endemoniados vão ser libertos, e o poder de Deus vai se manifestar em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, Tu és maravilhoso, Pai, Tu és eterno, Pai, aleluia. Amém, Senhor, glória a Deus, Pai. Glória, Rei eterno. Pai, de toda então, irmãos, ali em 1 Coríntios 28 diz assim, ó, que Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas. Verdade, Senhor, aleluia. E aqui a gente pode se colocar, eu me coloco aqui. É verdade. Porque Jesus. anos atrás muitas pessoas falavam mal de mim e falavam que não ia dar em nada. Deus. Mas glória a Deus por isso.
E se eu fosse uma grande coisa para o mundo, podia ser que Deus tivesse passado por mim Fala Deus, e achado assim que com isso eu não vou poder cooperar, não vou poder usar porque você acha que é alguma coisa. Mas como falaram da minha vida que eu não era nada e eu mesmo achava isso de mim, Maravilhoso é o teu nome, Jesus. de repente eu não era nada mesmo para o mundo, eu creio nisso, mas dentro de mim Deus botou um coração que quer servir Ele. E Deus olha o coração do homem. Então nós éramos, irmãos, essas coisas humildes e desprezadas do mundo. Aleluia. Só que Deus escolheu essas coisas humildes e desprezadas do mundo e aquelas que não são, Deus maravilhoso és tu, Senhor. continuando no versículo, para reduzir a nada as que são, Oh, Jesus. a fim de que ninguém se Verdade, vanglorie, Pai, aleluia. a fim de que ninguém se vanglorie na presença Oh, dele. aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então Santo, santo, esse santo versículo é o teu nome, vem para Jesus. complementar, Aleluia. para que ninguém chegue em Aleluia. casa e diga, Senhor, mas eu, Pai, Aleluia, eu não Senhor. sou nada, Senhor. Aleluia, Jesus. Mas se tu tem essa consciência que tu não é Maravilhoso é o nada, teu nome, tu Senhor. está correndo justamente Tu o és risco santo, de que Pai. Deus te use. Tu és Porque Deus eterno, quer um vaso Senhor. assim, em que Ele pode Aleluia, manipular como Ele Senhor. quiser. Ele quer uma pessoa Rei da que glória. acha que não é nada, Rei para que Ele eterno. possa dizer, meu filho, faz Rei isso. santo. E tu possa, como quem Aleluia. sabe que não é nada, dizer, Deus, eu vou Oh, Rei fazer. da glória. Eu não vou te Aleluia, contestar. Jesus maravilhoso. Eu não vou dizer, Senhor, será Eu que é melhor creio, Senhor, no assim? teu milagre, Ele quer que Pai. nós sejamos para Eu obedecer creio, Ele meu como Senhor, no teu crianças. milagre, E Jesus. Ele vai dar direção Eu para a creio, igreja. meu Senhor. Ele precisa que o homem de Eu Deus que creio, esteja à meu frente da Senhor. obra É, Deus. siga essa direção. E quando Deus falar com o homem de Deus, e ele seguir e obedecer essa direção, Deus vai falar com o pastor Joel. Quando chegar nessa época, Deus vai falar para ele, vai falar que ele deve fazer determinada coisa. Eu não sei o que Deus vai falar. Se vai falar que ele tem que aumentar o tempo da busca dele, se ele tem que fazer mais a coisa A ou a coisa B. Eu não sei o que Deus vai falar no coração de cada um de vocês. Mas uma coisa é certa: quando ele tiver para encher a igreja dele, com o poder dele, com a presença, ele vai pedir de você mais. Você não vai continuar com a sua vida de buscar Deus, que está sendo muito boa. Mas o Senhor, como vai estar no tempo do fim, como Ele vai derramar do seu alimento, do seu óleo novo, Ele vai querer consagração, Ele vai querer que você esteja perto dele, Ele vai querer, na verdade, com ciúmes, que você tenha óleo só para Ele. E essa vai ser uma característica daqueles que vão ser chamados por Deus para o tempo do fim. Ele vai querer que nós tenhamos olhos só para Ele. E que tudo aquilo que Deus vai fazer, você não precisa se preocupar, irmão. Se agora ainda você divide as coisas de Deus com várias outras coisas que também você gosta, porque nessa época do avivamento é do interesse de Deus. Ele, no interesse dele, Ele vai mover lá dentro do nosso coração, e a nossa vontade de buscar Ele vai aumentar. Ele vai nos ajudar nisso. Não se preocupa se você hoje não tem vontade de buscar Deus mais do que 1 hora, ou meia hora, ou 15 minutos. Porque nessa época, Ele vai nos inclinar para Ele. Ele vai nos atrair a Ele. Ele vai nos aproximar dele. E nós vamos sentir vontade de estar perto dele. Precisamos nos preocupar, porque você vai ser atraído. Você vai entrar no quarto e vai dizer, meu Deus, eu nem pensei que fosse chegar esse dia. Eu não quero mais sair daqui de dentro desse quarto, Pai. Porque se eu sair daqui, eu estou arriscado a me distrair, e a Tua presença na minha vida vir a Sabe, diminuir. Senhor, aquilo que Tu tens, Então, Senhor, Deus está reservado, nos preparando. Vai confirmando, Pai, a Tua obra, Pai, o que Tu iniciou, Pai, aleluia, Senhor. Irmãos, Deus está nos Tu és preparando, irmão, maravilhoso, Pai. Santo, santo para é o esse Teu dia do nome, avivamento. Senhor. Rei da glória, Vamos voltar aleluia. agora, irmãos, antes de acabar, Sabes, meu Senhor, porque na verdade hoje não precisava de muito tempo, Deus poderoso, Deus porque Deus falou de uma forma tão bonita no meu coração, louvado. e de uma forma tão clara a respeito do que era para dizer, Santo, santo é o Teu nome, Senhor. que se eu não tivesse lido esses exemplos de avivamento, eu podia ter falado tudo apenas em 15 minutos. Maravilhoso é o Teu Mas foi nome, importante Senhor. nós ler aqueles exemplos de avivamentos que Deus fez, e de homens de Deus que foram usados. Porque naqueles exemplos, irmão, nós vemos homens que já estavam buscando a Deus, e Deus falou para eles, meu Deus, eu já caminhei 1 légua, e o Senhor falou, vai mais 1 légua. Meu Deus, eu estou te buscando 5 horas por dia. Deus falou para aquele homem, eu quero que tu me busque 7 horas por dia. E depois daquela atitude de obediência, Deus começou de repente o avivamento Obrigado, meu naquele Senhor, lugar. aleluias.
Louvado é teu nome, Senhor. E aquele Aleluia. avivamento naquele lugar, ele teve uma consequência muito grande para muitas e muitas pessoas durante muitos e Maravilhoso é o muitos teu anos. nome, Senhor Nós não Jesus. vivemos esse tempo, mas durante muitos e muitos anos, naquelas épocas de avivamento, milhares e milhares de pessoas conheceram o Senhor Jesus. Maravilhoso Deus. E uma geração inteira foi impactada. Maravilhoso Deus. E assim como existiram épocas Maravilhoso na vida Deus. da igreja, épocas de Eterno trevas, Pai, em que pouco foi falado do aleluia. Evangelho, épocas em que, na época dos profetas, os profetas eram usados por Deus e o resto do mundo Santo, parecia que santo, estava caminhando santo é o para o teu fim, nome, Senhor. estava em trevas. Naquelas épocas de avivamento, Que maravilha, milhares e Senhor milhares de Jesus pessoas amado, foram aleluia. tocadas por Deus. Milhares de Santo, santo pessoas é o que teu vão estar nome, lá Jesus, conosco aleluia. na Nova Jerusalém foram Maravilhoso pessoas é o teu que foram nome, salvas Jesus. e convertidas na época desses Deus. avivamentos, numa mesma época de Maravilhoso é o 5, teu de nome, 10, de Jesus, 15 anos. aleluia. Louvado, Senhor. Ô Rei da Glória, tu és santo, Então, Pai. irmãos, ali em Malaquias 3, versículo 1, que nós tínhamos lido antes, vamos procurar e vamos ler de novo. Maravilhoso é o teu nome, Jesus Santo. Jesus eterno, aleluia. Um negócio marcando ali, não tá? Irmãos, depois, irmãos, que terminar a palavra, Maravilhoso é o teu nome, Jesus. nós vamos fazer uma oração todos juntos. Não aquela oração de orar especificamente pela dificuldade de cada um, por aquilo que cada um quer. Nós todos vamos levantar um clamor a Deus É, Deus. para sermos cheios do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu Que na creio, verdade o que o Jesus. Senhor quer Vai confirmando, e Senhor, a reclama sua isso, obra, Senhor. e reclama isso com ciúmes, Ô Espírito Santo, É que Senhor, nós é o sejamos mesmo cheios que inspira, dele. Senhor, aleluia. que se nós nos tornarmos cheios dele, nós vamos ter espaço para as coisas do Confirma mundo. mesmo, Senhor. aqui Você não vai mais que o Senhor ter tem vontade de revelado, parar na frente de uma coisa se você estiver cheio dele. Ô glórias ao teu nome, Senhor. E você vai estar sempre falando dele, porque a boca fala daquilo que está cheio no coração. Rei da glória, Rei eterno, muito obrigado, meu Senhor. Então ali em Malaquias diz, irmãos, Malaquias 3: Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Maravilhoso é o teu nome, O Senhor. mensageiro do Senhor, isso já está acontecendo, somos nós, Santo é o irmãos. teu nome, é verdade, Senhor. Aleluia. Nós estamos preparando o caminho para esse avivamento. Santo é o teu nome, Nós Jesus. estamos acordando hoje, nessa noite, Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. para que quando o Senhor nos Pai, chamar para dar um aleluia. passo a mais, a gente não ache que é coisa da nossa Santo é cabeça. o teu nome, Pai. Que se a gente não tem esse alerta, a gente acha, ah não, mas por que... Não, capaz que Deus está me chamando, afinal de contas, eu já li a Bíblia hoje, já orei um tanto. Fala Deus, maravilhoso. Deus está nos alertando que um dia Ele vai chegar e vai dizer, chegou a hora na tua vida em que eu quero te encher. Eu Obrigado, quero que tu Senhor. tome Eu quero, Jesus. uma Aleluia. atitude em relação a isso e outra atitude com relação à tua vida. Amém, Jesus. Aleluia. Aquilo que antes eu te abençoava da mesma forma e tu fazia uma determinada coisa, aquilo que tu fazia, eu não quero mais que tu faça. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. A partir daquilo antes eu tolerava e suportava, Ô, mas agora eu Jesus quero te amado. encher. Ô, glórias ao E daí teu isso nome, que antes Jesus. era algo que não era errado, era lícito, mas que ocupava o meu lugar, eu não quero mais. Amém, Jesus. Senhor vai falar Amém, isso Jesus. contigo. É verdade, Senhor. Aleluia. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E depois desse caminho preparado, irmãos, de repente, o Senhor vai nos visitar no seu templo. O Senhor é que nós buscamos. Obrigado, Senhor Jesus. É isso que eu queria que vocês Aleluia. guardassem no coração. Rei da de vocês. glória. Tu és Que o santo, Senhor é Pai. que nós buscamos, Ele está pronto para vir. Oh, maravilhoso E Deus. se Ele não vir ainda com aleluia. toda essa intensidade, é que algumas coisas no tempo dele, na sabedoria dele, tem que acontecer nesse mundo e na vida da igreja. Mas que o fim está próximo. E que esse tempo do Senhor se aproximar de nós com intensidade. Maravilhoso é o Está teu ali está se nome, Jesus. aproximando. Em Aleluia. nome de Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Eu creio, Jesus, no teu amor, no teu De poder, repente, Pai. o Senhor que nos buscamos vai se aproximar de nós como nunca. Louvado Oh, seja. Amém. Santo de Israel. Amém, Jesus. Aleluia. Rei da glória, Rei eterno. Tu és santo, Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Vamos orar. Senhor. Vamos orar todo mundo de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.